E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína, eu sou o Felipe, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Vasco em Família. Pra você que é novo aqui no canal, já se inscreve aí, dá essa moral. Segue a gente também no Instagram, @Vasco em Família, você consegue encontrar a gente por lá também. Rapaziada, a gente tem dois parceiros aqui no canal. Nosso dilema é Vascaíno ajuda Vascaíno, que é Debate na Barreira e Vascaíno da Baixada. Os dois links estão aqui na descrição, então se inscreve lá no canal dos caras lá pra dar aquela força, dar aquela moral, que o conteúdo também é show de bola. Rapaziada, antes de começar aqui falar do Vascão, aqui falar das notícias, quero comentar com vocês que o Thiago não está trazendo vídeo porque ele foi resolver uns problemas pessoais e também ele ficou sem telefone, tá, rapaziada? Então, quando ele voltar desses problemas que ele está resolvendo, quando ele voltar de lá, ele vai estar postando vídeo de novo para vocês aqui, rapaziada. Então vamos começar aqui com as notícias do nosso Vascão, rapaziada. Vamos lá. Vasco tenta quebrar o tabu de nunca ter feito um gol sequer no Neoquímica Arena, nem quando era chamado de Arena Corinthians, rapaziada. Antigamente era chamado de Arena Corinthians, quando foi inaugurado lá em 2014. Se liga, o tabu de nunca ter marcado um gol na Neoquímica Arena, nem quando o estádio era chamado de Arena Corinthians, será mais um adversário do Vasco no próximo domingo. Além da eminente chance de rebaixamento, o time de Vanderlei Luxemburgo terá também a pressão de nunca ter feito um gol no novo estádio do Corinthians. Para depender somente de si, para não ser rebaixado nesta rodada, o Gigante da Colina precisa de uma vitória contra o time paulista. A gente precisa ganhar, rapaziada. Desde 2014, quando a Arena Corinthians foi inaugurada, né, o Vasco perdeu todos os jogos disputados no estádio do Timão. Confira os resultados de lá, rapaziada. Se liga nos resultados. 2015, isso aqui quando o Vasco estava na Série A, que teve em 2016, por exemplo, o Vasco, em 2014 e 2016, o Vasco estava na Série B, então por isso não tem jogos nesses 2 anos, tá? 2015 foi 3-0 Corinthians, 2017 1-0 Corinthians, 2018 1-0 Corinthians e 2019 1-0 Corinthians também. Não é só fora de casa que o cenário do Vasco no confronto é ruim. Contando todas as partidas disputadas entre os dois times, o Cruz Maltino não vence o Corinthians há 10 anos. A última vitória do Gigante foi em outubro de 2010 para a partida outubro de 2010, né, no jogo lá que o Vasco ganhou do Corinthians, o último jogo de 2010, rapaziada. O clube carioca terá que quebrar o tabu. Mano, esse tabu, cara, sinceramente, depois da má notícia que eu vou dar pra vocês aqui, até vocês vão ficar bem tristes com isso. Um empate fora de casa pode rebaixar o Vasco já nesse domingo, rapaziada. Pode rebaixar o nosso Vascão nesse domingo. Então, depende demais mesmo aí desse resultado positivo, né, dessa vitória. O Vasco depende demais dessa vitória, porque se o Vasco perder, rapaziada, é praticamente rebaixamento. Perder, então, é praticamente rebaixamento, que a gente depende muito do resultado de hoje, do jogo do Bahia e Fortaleza. Então, hoje ligamos o secador, vamos ligar o secador firme e forte ali no jogo de Bahia e Fortaleza, torcer por uma vitória do Fortaleza, porque se o Vasco perder amanhã, o Vasco ainda tem chance de conseguir se safar na última rodada, porque o Bahia vai pegar o Santos, né, vai pegar o Santos brigando por uma pré-Libertadores, e o Vasco vai estar pegando o Goiás, que também está na disputa do rebaixamento. Agora a notícia que eu tô falando pra você, rapaziada, que o Vasco não faz gol aí e tudo mais, dá uma notícia mais triste ainda. Benítez não viaja com o time para São Paulo. Rapaziada, eu trouxe essa notícia aqui ontem, que era possível uma especulação de que ele não jogaria, e está confirmado. Benítez não vai jogar contra o Corinthians. Rapaziada, assim, nem entrando na questão de que se o Vasco tem ou não grana para comprar o Benítez, na minha opinião, atualmente, não tem que comprar o Benítez. O Vasco não tem que gastar 26 milhões de reais, sei lá quantos milhões de reais que o Independente quer. O Benítez foi um jogador que desfalcou muito o Vasco por lesões. Muito. Desfalcou demais o Vasco em vários jogos de extrema importância por lesões. Então é um jogador que não está mais agregando do jeito que tem que agregar. Ainda mais nesse momento importantíssimo para o Vasco, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco precisando demais do jogador, vai lá por questões de, sei lá, o que aconteceu aí, vai lá, o Benítez mais uma vez
vai estar prejudicando o Vasco, vai estar desfocando o Vasco, e mais uma vez o Vasco vai estar com o setor ofensivo bem abaixo de qualquer nível de qualidade, porque o Vasco não tem jogadores bons no meio campo. Então o Benítez, que era o que dava qualidade, não vai estar em campo, não vai estar jogando. A maré não está boa para a caravela vascaína. Com dores musculares, olha isso, rapaziada, aqui o esquema que foi. Dores musculares, Benítez embarcou com a delegação para São Paulo na sexta-feira, mas escalação contra o Corinthians domingo às 16 horas no Neoquímica ainda é um mistério. Na dramática luta contra o rebaixamento para a Série B do Brasileiro, o Vanderlei Luxemburgo avalia Carlinhos e Juninho como os mais aptos para desempenhar a função da camisa 10. No entanto, ainda não bateu o martelo e aguardará pelo argentino até o limite. Rapaziada, Carlinho de novo, rapaziada, Carlinho. Pô, eu já trouxe o lance aí do último jogo. Carlinho, Léo Gil, Neto Borges, os três parados, velho. Os três parados enquanto o Inter fazia o segundo gol. É triste ver uma coisa dessa. Há 5 rodadas sem vencer, o Cruz Maltino, 17º colocado com 37 pontos, tem um risco de queda calculada em 73%, segundo o matemático Tristão Garcia. E não depende mais de si para permanecer na Série A. Para o desespero do torcedor mais supersticioso, o Vasco não vence Corinthians desde 2010. De lá para cá, os paulistas venceram 12 vezes e empataram outros 7 jogos. Com Benítez em campo, o aproveitamento do Vasco é de 44%, em média de 1,1 gol por jogo. Sem o camisa 10, os números caem para 29% e 0,65 de média em questão de gol, rapaziada. Então, sem o Benítez, o Vasco tem um aproveitamento de 29% e 0,65 de gol. Então, quer dizer que o Vasco faz um gol a cada 2 jogos praticamente sem o Benítez, tá? E, rapaziada, agora falar das chances, né, das contas matemáticas que a gente tem que fazer para conseguir o Vasco se firmar na Série A do Campeonato Brasileiro. Hora de fazer as contas, veja que o Vasco precisa para se manter na Série A. Vamos lá. Com 2 rodadas para serem disputadas no Campeonato Brasileiro, o torcedor do Vasco está fazendo as contas para saber o que o time precisa para não ser rebaixado pela 4ª vez na sua história. E o cenário não é dos mais fáceis. Atualmente, na 17ª colocação, rapaziada, o Vasco não depende das próprias forças e tudo mais para conseguir se safar. No pior dos cenários, o Vasco já pode ser rebaixado no próximo domingo, em caso de derrota para o Corinthians em São Paulo e vitória do Bahia sobre o Fortaleza no jogo de hoje, tá? No Castelão. Com os rivais nordestinos se enfrentando no sábado, o Vasco vai jogar no domingo sabendo do que precisa para chegar vivo na última rodada. Se o Bahia perder, então o Vasco pode empatar, né? O Vasco empatando ou perdendo ainda tem chance, como eu disse, na última rodada, tá? Mas dependendo dos resultados paralelos, o Vasco pode se livrar até fazendo apenas 2 pontos nas 2 últimas rodadas. O Vasco pode empatar os 2 últimos jogos se o Bahia perder os 2 últimos jogos e o Goiás perder o jogo desse final de semana também. Porque se o Goiás ganhar, vai a 39 pontos. E se empatar, como a gente empatar nesse jogo, se a gente empatar com o Goiás, o Goiás vai a 40 e o Vasco vai ficar com 39. Então o Bahia ficaria com 38, o Vasco 39 e o Goiás 40. E o Goiás se safaria, o Vasco e o Bahia cairiam para a 2ª divisão. O que o Vasco precisa para se manter na Série A? Se vencer os 2 jogos, torcer por pelo menos um empate do Bahia nos 2 últimos jogos. Ou para 2 derrotas do Sport, ou para que o Fortaleza faça no máximo 1 ponto nas 2 últimas rodadas. Resumindo, empatar agora e perder o próximo jogo. Praticamente isso. O último jogo é contra o Fluminense, então eu acho que o Fluminense vai sim ganhar do Fortaleza, ainda mais que o jogo é aqui no Rio de Janeiro, então eu acho que o Fluminense vai ganhar do Fortaleza, e o Fortaleza, se for fazer ponto, vai fazer agora contra o Bahia. Se for ganhar do Bahia, aí fez os 3 pontos, mas se empatar com o Bahia, o Vasco ganhar os 2 jogos, o Fortaleza pode cair e o Vasco se safar aí, tá? Se fizer 4 pontos, ganhar um jogo, empatar outro, torcer para o Bahia somar no máximo 2 pontos, que aí no caso o Vasco vai a 41 e o Bahia iria até 40, no caso, né? Até 40 pontos. Empate, parte do Bahia chegaria a 40, o Vasco com uma vitória e um empate chegaria a 41 pontos, tá? Se fizer 3 pontos, torcer para o Bahia somar no máximo 1 ponto e o Goiás somar no máximo 3 pontos, que é no caso
O Vasco tem que ganhar do Goiás, perdendo agora, ganhar do Goiás, o Bahia perder, empatar agora e perder o próximo, ou perder agora e empatar o próximo, tá? Não importa a ordem, mas o Vasco precisaria desses resultados, tá? Se fizer os 3 pontos, tá? O Vasco precisa, além dos 3 pontos, tirar uma diferença de 4 gols de saldo, que o Vasco tem 4 gols aí abaixo, então o Vasco deveria fazer 4 gols aí nessa vitória no último jogo. Se fizer 2 pontos, torcer para o Bahia perder os 2 jogos e o Goiás não vencer o Red Bull Bragantino. Então o Goiás não pode ganhar agora do Red Bull, como eu já tinha explicado essa situação. O Goiás ganhar do Red Bull, a gente fica numa situação muito, muito complicada, porque a gente empatando os 2 jogos, a gente empataria com o Goiás chegaria a 40 e a gente ficaria com 39 pontos. Rapaziada, essas são aí a situação do Vasco, os resultados que a gente depende demais para conseguir se safar aí da Série B pelo quarto rebaixamento, né? Se safar aí dessa zona que atrapalha demais o desenvolvimento do Vasco. Todo ano o Vasco disputando para não cair. Tá sendo difícil, muito difícil, na verdade tá sendo impossível já para nós torcedores. Então é isso, rapaziada, espero ter gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like e comenta também a situação do Vascão aí. O que vocês acham aí? Deixa seu comentário aqui embaixo. Então, rapaziada, é muito bom ser Vasco no meu próximo vídeo.